Olá e muito bem-vindos ao Carreira em Ação. Depois de um tempo aí de férias, estamos aí com a corda toda para começar bem esse ano. Já fizemos duas, três gravações, os episódios estão subindo e hoje eu tenho o prazer de receber Glauci Ferracin, que é professora de Gestão da Felicidade e Bem-Estar. Muito legal ter essa cadeira hoje nas universidades. Glauci também é Chief Happiness Officer, ou CHO, certificada e possui mais de 30 anos de experiência no mundo corporativo em empresas nacionais e multinacionais. Glauci também, eu cheguei a conhecer o trabalho dela, a gente vive se esbarrando em eventos, mas eu também conheci o trabalho dela no Hospital Albert Einstein como mentora, né, Glaucia? Isso. E Muito no bem IBG também, que no, somos parceiras na no mentoria Não por IBG, Elas. na mentoria de carreira para as mulheres. Muito bem-vinda, Glaucia. É um prazer ter você aqui e falar desse tema tão legal, né? Imagina, falar Amado. sobre como alcançar a felicidade e bem-estar no trabalho. Para uma segunda-feira já começamos bem. Muito obrigada, Glaucio, por ter aceitado o convite. Filha, é um prazer estar aqui, uma honra, um privilégio, nesse papo bom, gostoso, que a gente ama tanto falar e que a gente quer tanto ver no mundo, né? Exatamente, como a gente batalha, né? E é uma das formas que a gente tem para que esse tema seja refletido é utilizar as redes sociais, né? Na roda de grupos, de encontros que a gente vai. E também nesses movimentos que a gente tem nas redes sociais, porque o objetivo do canal é esse, gerar reflexões, fazer você pensar sobre uma outra perspectiva e através desse relacionamento, ainda que seja virtual, é possível gerar essa troca de informações. É como se fosse uma conversa. Sabe aquele amigo que fala alguma coisa que se eu falar, caraca, não tinha pensado nisso. É esse o objetivo do podcast. E antes de a gente começar a nossa conversa, porque é um bate-papo de trocas de ideias, eu peço aí para as pessoas que estejam participando hoje na live compartilhe suas experiências, deixe os seus comentários para a conversa ficar cada vez melhor. E também acompanhe, aproveite para acompanhar o canal, né, Carreira em Ação, e deixar aí ativado o sininho para você receber as notificações em primeira mão. Hoje é segunda-feira e a primeira reflexão que eu tenho sobre esse tema é que, para muitos, a segunda-feira é um martírio. Começa no domingo à tarde. Meu Deus, segunda-feira é dia, é a síndrome da segunda-feira, né? E esse, para mim, me chama um alerta, e eu trago como alerta para as pessoas que têm esse sentimento no domingo à tarde, como algo negativo da segunda-feira, que pode ser um alerta que o negócio não está indo bem. E às vezes a gente está tão no automático, né? Porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso pagar minhas contas, porque muitos confundem o ser e o estar do trabalho, né? Não, eu sou gerente, eu sou líder, eu sou executivo. Não, você está como líder, tal, para você ver o como se confunde aí. Por quê? Porque nós passamos a maior parte das nossas vidas, o tempo da nossa vida, no ambiente de trabalho. Né? Cada vez mais desafiador, o horário de trabalho 8 horas, e muitas vezes a gente cumpre aí uma jornada muito maior. E ela tem que ser gostoso. Já pensou passar a maior parte do tempo num ambiente que não é muito agradável? E aí eu começo com essa reflexão. Faz sentido para você? Sim, sim. Você falou sobre provocar as pessoas, né?
Adoro É, provocação. são provocações positivas, né? Então, acho que a provocação aqui é, se você fosse responder agora, com toda a certeza do seu ser, né? O que precisa ajustar para que você tenha uma noite de domingo para segunda-feira de entusiasmo, né? Então, será que são as pessoas que eu estou convivendo? Será que são os valores e o propósito, né, do sistema, do ecossistema que eu estou inserido? Será que preciso fazer ajustes, como você falou, na carga horária, né? Então, eu acho que são essas as provocações e que precisam ser respondidas, sabidas, e aí isso se transformar num protocolo de negociações. Negociações que você pode fazer, evidentemente, com a empresa, ou com o sócio, ou com quem você vem atuando, e também de é, negociações que você pode fazer com você mesmo, né? Muitas vezes a gente está enganado, sentindo uma coisa, enganado porque falta clareza sobre algo. E aí a gente acaba definindo ou justificando aquilo, em especial culpabilizando, né? Falando que, sei lá, o mundo está cada vez pior, a economia, o trânsito, né? Eu lembrei agora, respondendo você, né? Trocando esse papo com você, de uma experiência que eu tive há um pouquinho de tempo atrás. eh, eu fui demitida de uma empresa e demorei um pouco para ser recolocada. E eu tinha, sei lá, 2 anos de formada. Eu sou formada em engenharia civil. Na época, trabalhava com planejamento, com controladoria. E demorei uns 6 meses para ser recolocada. E aí consegui uma recolocação e comecei o trabalho. Na primeira semana, eu era solteira, morava com os meus pais e disse a eles: gente, vou pedir demissão, porque esse trabalho é muito longe, é insano, eu vou adoecer, é um perigo essa cidade, né? Mal eu sabia como ia ficar depois. E aí pedi demissão e, com muita sorte, fui afortunada logo em seguida com uma outra proposta e comecei a trabalhar em outro lugar. E aí, sei lá, 6 meses depois, talvez até mais, e eu muito feliz nesse outro lugar, muito, muito feliz. E aí, depois de muito tempo, me cai uma ficha, né? Tem um eureka, como diriam os gregos. Cara, esse lugar que eu tô agora feliz é muito mais longe que o outro. Olha só. Então, muitas vezes essa negociação sobre fazer os ajustes para sair de um lugar desconfortável, ruim, incômodo, para um lugar, para um estado, né, de bem-estar e felicidade, pede uma reflexão, e negociação com você mesmo, né? Então, era muito mais fácil na época, talvez eu ter, seria muito mais claro em relação a quem eu era, né? Meu autoconhecimento, autoconsciência, eu ter definido que o local que eu estava não me agradava e ter bancado essa roda, né? Não, esse lugar não me agrada por isso, por isso, por isso, por isso. Claro, eu fui sortuda de conseguir um lugar que tinha tudo aquilo que aquele não tinha. É, mas foi uma coisa muito de sorte. Eu não sabia o que tinha que ter o lugar e o que não tinha que ter o lugar, né? E é muito interessante isso, porque a questão da distância foi desculpa para a primeira demissão, né? Para o primeiro rechaço, assim, não quero mais trabalhar porque é muito longe. E a segunda, na verdade, não foi nem
cotado esse empecilho, ou seja, em Nem outras, visto, né? nem visto, nem cotado, porque existem outros fatores muito mais fortes que me faz atravessar a cidade. É que nem um relacionamento, você começa a namorar alguém, né? Começa a ter um relacionamento que é do outro lado da cidade. Estamos falando aí de São Paulo, que é sair da Zona Norte para a Zona Sul, é como se morasse um outro país, se você estiver na Europa, né? Ou numa outra cidade do interior. Às vezes é mais fácil ir para o interior do que atravessar a cidade de São Paulo. Mas quando dá um match, isso tudo para fazer um paralelo, quando dá um match, isso é, não é um fator que vai fazer eu pensar de uma forma negativa. Falando A sobre gente os... paga o preço, né? Exato, Paga preços para ter bem-estar e felicidade. A gente faz exato, escolhas, né? exato. Então, foi esse o caso que eu contei. Agora, falando sobre fatores que influenciam a felicidade e o bem-estar no trabalho, eu trouxe aqui alguns que eu gostaria de validar com você e que você complementasse. O primeiro é o alinhamento do colaborador e a cultura organizacional que você comentou. E está muito relacionado da forma que trabalha, os valores da empresa, como que ela funciona, está de acordo com o que eu acredito, está de acordo com a minha ética, a ética está batendo, ou seja, esse é um fator para mim, primordial, porque é com a cultura organizacional, tudo bem que você vai conhecer, de novo, fazendo um paralelo de relacionamento, você só conhece o relacionamento quando você está nele. Mas de cara você consegue pegar algumas informações. Quando na entrevista você pergunta como é que a empresa funciona. E essa pergunta é muitas vezes deixada de lado porque você não quer se expor, porque acha que não tem a ver. E eu trago para as minhas mentorias que é fundamental ou você pesquisar como a empresa funciona, e eu digo pesquisar e validar com o recrutador que ela funciona dessa forma. O outro ponto que eu trago também para dar esse match, para ter esse sentimento de felicidade, é o nível de autonomia que os colaboradores têm e tomada de decisão. Outro é o reconhecimento, ser valorizado e reconhecido é nato do ser humano. E o sentido do trabalho. O que eu estou fazendo tem um propósito? O que eu estou fazendo tem um sentido? Quando alguém perguntar ou você avaliar por que que eu estou fazendo isso e a resposta for meio alto da compadecida, não sei, só sei que foi assim que me passaram, né? A resposta de um dos personagens. É muito importante você reavaliar por que que você está fazendo. Porque não tem sentido nenhum você fazer algo que você não sabe aonde que vai chegar, o que que vai proporcionar. E a Exato. outra, e a outra coisa é o clima, né? As conexões interpessoais que se tem na maior parte do tempo que você está trabalhando. Então, eu trouxe aí alguns pontos Uau, perfeito. importantes. Dá para escrever um livro só da- com esses bullets que você traz. Olha só. Primeira coisa que me vem em mente aqui é, na gestão da felicidade do trabalho, a gente tem algumas teorias e uns modelos de aplicação para que isso seja de fato algo consistente, né? O walking the talk, né? Então eu Uhum, preciso viver, porque cultura é isso, cultura é o passo a passo, eu viver algo que eu defendo, né? Que eu valido, que faz sentido para mim, como você trouxe. E uma dessas teorias, a teoria da autodeterminação, ela fala das três principais necessidades básicas, psicológicas de um ser humano, que é autonomia, competência e relacionamentos. E aí, na sua fala, já tem tudo isso. Então,
um ambiente que proporciona não só no que prega, mas no que vive, na cultura. Esses três pontos, autonomia, competência e relacionamentos nutritivos, saudáveis, é uma empresa que vai promover, que vai influenciar bem-estar e felicidade dos trabalhadores. Então, só aí você matou a charada. Eu lembrei também de uma prática que eu super uso nas mentorias, que é o top 5, nos 5 principais pontos. E aí, isso agora, você sendo a pessoa contratada, né? Ou para um projeto, ou para ser um funcionário CLT, PJ, o que for. Escreve quais são as 5 coisas imprescindíveis no seu dia a dia no trabalho. E aí, então, depois você vai fazer o check para ver se dá o match, né? Para ver se é aquele lugar que vai fazer você ter uma vida que vale a pena, que faz sentido e que você sente contentamento, orgulho, né? Então, uma das frases mais comentadas em todos os artigos científicos, quase, de felicidade. é, Felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar que mostra para você que a vida tem sentido e vale a pena. Então, se você usar essa definição de felicidade e bem-estar, que logo saúde mental, né? A gente está no janeiro branco. Se você usar isso para escrever os 5 pontos, maravilhoso, porque felicidade também é uma coisa subjetiva, né? Então, se para você é fundamental que o trabalho esteja a 3 km, mesmo que seja a empresa dos sonhos, o salário dos sonhos, se, se isso for o match, mas também é importante para você, porque você tem outras questões familiares ou outras coisas pessoais, né? Ah, eu não vou treinar em outro lugar, por exemplo, eu faço os meus treinos nesse lugar e eu preciso de uma empresa que esteja a 5 km desse lugar ou da minha casa. Então, estabelecer, você enquanto contratado, estabelecer a qualidade do projeto, o propósito do projeto, o valor do projeto, a distância que você vai percorrer, se for presencial, ou híbrido, talvez, né? Então, colocar isso, deixar isso claro para depois ver, se dá esse match ou não. Em relação às empresas, né, o contratante, importa que você considere quem é a pessoa, não simplesmente o que o currículo traz, né? Recentemente eu me apliquei para uma vaga num projeto da Colômbia, muito interessante a forma que eles recrutam ou que estão recrutando esse projeto. Claro que eles usam aquela metodologia STAR, que é super utilizada, eh, mas, ao mesmo tempo, eles fizeram perguntas onde, enquanto você responde para ver se dá o match com uma vaga, você se avalia em relação às responsabilidades, atribuições, os entregáveis que você tem que honrar depois que assinar o contrato. Então, você já vai entrando ali no clima, né, do que vai ser aquele projeto e, e se sente valorizado desde a aplicação na vaga, que é muito diferente de uma coisa automatizada, fria, se bem que era um processo automatizado, né? Você trouxe um exemplo bem interessante, né, do autoconhecimento que às vezes a seleção proporciona esse assessment e divulga para você. Não só a Colômbia, mas outras empresas já estão colocando isso para quem está se apontando nas vagas e disponibilizando esse assessment como direito do colaborador, independente se ele vai fazer parte do quadro de funcionários ou não. E quando a gente fala de felicidade, está muito relacionado com uma série de análises do outro
mas eu não consigo analisar do outro a empresa, né? Mas eu não consigo ver o outro sem ver a mim mesmo. Desde que eu lancei o podcast há 1 ano e meio aí atrás, e hoje a gente está no episódio do Spotify e plataformas de áudio, uma vez por semana, mais ou menos, a cada 15 dias, estamos no número 65. Eu acho que não tem. Eu vou colocar um número diferente. Desculpa. 99% das minhas falas nas entrevistas, na participação das outras pessoas, não há possibilidade de não citar a importância do autoconhecimento na vida profissional de um colaborador, de uma pessoa. Então, quem está nessa jornada de se desenvolver profissionalmente e buscar a felicidade, buscar um ambiente, né? Não só o correr atrás do que se quer, é primeiro saber o que se quer, né? E Exato. aí começa antes de correr a maratona, né, de 42 quilômetros, por que se quer fazer essa maratona, né? Porque senão no primeiro quilômetro você vai desistir e daí no meio do caminho você percebe que não é para mim mesmo. Então, o Aí o auto domingo é chato, né? Aí o é, final do domingo é chato. puta, eu tenho que correr hoje, mas eu não gosto de fazer isso, enfim. Mas é legal experimentar às vezes, mas o mais legal ainda é também estar nessa jornada de autoconhecimento em paralelo, constante, em paralelo da sua jornada aí profissional, que muito vai alavancar. Eu trouxe também um outro dado só para ter uma ideia de uma fonte, eu trouxe da CNN, uma pesquisa da CNN Brasil 2023, que revelou 56% dos entrevistados não estavam felizes no seu ambiente de trabalho. Só para dar um panorama aí que a gente sabe e para as pessoas verem que elas não estão sozinhas. E 62% dos entrevistados, eu não tenho a gama da entrevista, mas das pessoas entrevistadas, profissionais ativos, 62% por cento afirmaram não se sentirem realizados profissionalmente. Isso eu tenho pessoas do meu lado, ou que estão buscando trabalho numa área que não gosta. Os nossos mentis, né? Exatamente, que não gosta, mas é o que ela desenvolveu ao longo da sua carreira e não se vê fazendo transição de carreira aos 40, 50 anos. E outras pessoas que estão trabalhando e falam, caraca, eu realmente não me sinto feliz e eu não posso sair do trabalho porque o boleto, a gente sabe aí que nós temos esse vínculo das obrigações aí, a cada um tem que se analisar. Então, eu trouxe esse dado para que as pessoas se identifiquem e não achem que a grama do vizinho está mais verde, ele é feliz e eu não sou, e não é bem assim, né? Os conflitos e as angústias e as ansiedades, cada um sabe como passa, né? Como vivencia isso. Sim, sim. Recentemente, também, com uma amiga minha, ela trouxe só um exemplo de avaliação do ambiente do trabalho que ela estava postulando, né? Ela estava concorrendo a uma vaga de gerência e num determinado momento o header dela comentou que ela estava sendo avaliada para ocupar a posição dele porque ele iria para uma outra posição. Mas num determinado momento o jogo mudou. O header falou assim, então, você está mais junto com o José, que era um outro funcionário, que era um outro funcionário que tinha também as mesmas competências, perfis diferentes, mas que ele decidiu abrir a vaga para as duas pessoas.
e abriu para as pessoas. Vocês estão competindo, concorrendo a uma vaga a ocupar essa vaga O de ringue está gerência. logo ali. E aí foi bem assim. Então, assim, tem pessoas. Por que que eu trouxe esse exemplo? Para uma pessoa que gosta de trabalhar com competências, competências no sentido de concorrência, de desafio, não velado, porque ele foi totalmente escancarado, não vai se dar mal. Ele falou: tá bom, daqui que a vaga é minha, e vai para o jogo. Uma pessoa, como no caso da minha amiga, uma pessoa que não gosta desse tipo de conflito e não gosta desse tipo de concorrência no ambiente de trabalho, ela fala, não é para mim. Não é para mim, não, não é que eu não esteja postulando para essa vaga, mas eu não vou entrar nesse jogo de concorrência. Foi estilo gerencial que a pessoa tem, que ela decidiu trabalhar a ocupação da vaga que ele estava desocupando, mas abrir dessa forma. Então, só para ver o ambiente de trabalho, o que pode ser bom para uma pessoa e sobre o mesmo ponto que pode ser ruim para uma outra pessoa que não tem o perfil para estar avaliando dessa forma. Louco, né? É, sem juízo de valores, agora Isso falando aí. só de preferência e dos meus estudos sobre ciência da felicidade, bem-estar, eu fico aqui pensando se hoje em dia, nesse mundo 4.0, 5.0, as pessoas responderiam que é saudável uma mãe colocar os filhos em competição. Será que isso é saudável? Será que se eu comparar os filhos para se sentir menos ou se sentir eh, provocado, será que na comparação eu vou conseguir? Pode ser que eu consiga alguns avanços mensuráveis ali por esse comando e controle que a gente chama, né? Por essa coisa até narcisista, eu diria, né? É, mas será que isso vai se sustentar? Será que isso vai ter efeitos paralelos, efeitos colaterais que são benéficos, né? A gente fala que felicidade é coletiva. Você não consegue ser feliz sozinho. A gente fala também que nós somos produto do ambiente. Então, se eu tenho um ambiente onde as pessoas estão olhando a negatividade, olhando tudo que dá errado, olhando o quanto é ameaçador, eh, eu não vou conseguir pessoas felizes ou pessoas em bem-estar são 4 vezes mais criativas. Pessoas bem-humoradas pessoas bem-humoradas são 2 vezes mais colaborativas. Então, em algum momento, a gente vai precisar um do outro para fazer a coisa ficar melhor ainda, né? Então, o ditado, né? Sozinho eu posso ir mais rápido, mas junto eu vou mais longe, né? Sim. E aí isso retrata para pessoas, dependendo do perfil de cada um, pode retratar uma liderança tóxica, e no caso de você ser contaminado da felicidade, a sua felicidade está muito relacionado no ambiente que você está, num ambiente tóxico também. Então, isso Exato. daí é bem legal estar avaliando. Agora, a gente trouxe aqui alguns fatores que influenciam o bem-estar, e a felicidade colocar algumas, começar a mudar esse jogo, né? Porque as pessoas precisam, elas se identificaram, já se enquadraram nesse percentual de não estarem engajadas ou felizes no seu ambiente de trabalho. Agora, algumas estratégias que elas podem fazer para promover a felicidade do trabalho. Primeiro, não entrar naquele vitimismo, né, de achar que a empresa tem que mudar e ela não. Aí não dá certo.
Assumir a responsabilidade, é isso que a gente traz, é muito importante para que a gente comece a trabalhar no coletivo. Equilíbrio entre a vida pessoal é o primeiro ponto, e pessoal e profissional é o primeiro ponto que a gente busca, né? Essa coisa de trabalhar 12, 14 horas, não que eu acho que é utopia, né? Você falar que não vai ter dias, que nunca vai ter dias que você vai trabalhar, mas isso não pode ser uma constante, não pode ser uma rotina. Então, esse equilíbrio da vida pessoal e a profissional, eu acho que é um tema primordial onde você tenha horários de trabalhos que podem incluir aí remoto ou híbrido até. Então, é um ponto já para se começar a olhar qual é o tipo de trabalho, relação de trabalho que a empresa tem, na empresa que eu trabalho, na empresa que eu estou ingressando. É o formato de trabalho em jornadas que eu quero ter também? É negociável isso? Então, eu acho que é um bom ponto. E saber equilibrar a vida pessoal e profissional é saber também o que que você vai fazer na tua vida pessoal. Porque não adianta nada você ter um horário livre e não ir para academia, não fazer, né, coisas que te dá prazer fora da relação de trabalho, procurar temas que te agreguem, mas sabendo que você está focado ali, você no teu relacionamento pessoal, na tua vida pessoal, né? Que equilibrar é o equilíbrio, não é só a jornada do trabalho, mas o que que eu vou fazer na minha vida pessoal? Assistir, assumir o controle remoto da televisão e assistir a televisão? Maratonar, né? Maratonar, exatamente. Quando Primeira coisa, a gente tem de três tipos de empresa. A gente tem empresa que, graças a Deus, agora, com a certificação em saúde mental, com a nova revisão da NR1, que nem mudou, mas é que agora está todo mundo mais atento aos PGRs, né? O plano de gestão de risco, porque isso está sendo usado também nas questões trabalhistas, então está todo mundo de olho nisso. Tem empresas neutras, né, tipo flat, blasé, e tem empresas que promovem a felicidade. E essas empresas não são responsáveis pela felicidade das suas pessoas. Elas fazem com, não fazem por, né? Então, evidentemente que a empresa precisa ter ali protocolos, rotinas, condutas que favoreçam o bem-estar, a felicidade, que não adoeçam, né? Mas também, como você disse, tem a responsabilidade da pessoa. Então, para isso servem as métricas, né? Quando a gente aplica, são várias formas. Tem FIB, tem PERMA, tem SPIRE, tem várias formas de você medir bem-estar. Tem as escalas de burnout, de estresse que a gente aplica. Nesse resultado, a gente consegue identificar o que está acontecendo com o funcionário. Imaginando que eu tenho um funcionário que, se ele vai para casa, ele passa. Agora, aspas, está na moda uma coisa muito horrorosa que é o vício nos jogos, né? Cada vez mais isso está aumentando. Se ele trabalha 8 horas bonitinho, mas vai para casa e consome o tempo dele, eh, ali apostando nos jogos, né? Usando a renda dele ou da família, de uma maneira imprudente. Isso, inclusive, esse vício nos jogos já é considerado um transtorno, né? Já tá classificado no CID. Então, eu preciso identificar. Se eu identifico que, apesar do equilíbrio, de não ter um abuso, uma pressão em relação ao tempo, à jornada, do funcionário, da pessoa dentro da empresa, mas ele está usando o tempo dele de uma maneira
a fazer coisas que prejudicam o bem-estar, a saúde mental, a saúde física dele, eu posso direcioná-lo para atendimentos, para terapia, para apoio, eu posso incluí-lo num lugar de recuperação. eh, e, enfim, dar uma vida em bem-estar e feliz e não prejudicar o ambiente de trabalho, porque se uma pessoa não tem uma vida saudável, feliz, de bem-estar fora do trabalho, ela vai levar isso para o ambiente corporativo, né? E isso vai desestruturar, isso vai impactar a performance, a produtividade do time, né? Eh, o time feliz, agora vamos falar de coletivo, né? O time feliz, e aí pesquisa da Fundação Dom Cabral, pode aumentar a produtividade em 25%. É muita coisa, né? É, é, é notório que esse dado aí pipoca nas pesquisas que a gente vê aí na mídia e pesquisas acadêmicas e bem respaldada, que a produtividade as empresas ganham muito com o aumento da produtividade. Então, é uma falácia, é um engano das empresas não olhar para o colaborador relacionado à satisfação dele de estar na empresa, a preocupação de como que é, né? Graças a Deus, né? Nós estamos vivendo um tempo que, se eu pegar 30, 40 anos atrás, se falava muito, da porta da empresa para cá, você tem que colocar a máscara da empresa, esquece teus problemas pessoais. E ainda bem que isso mudou de 30, 40 anos para cá, nesse tempo, e levamos tanto tempo para mudar isso, para que as empresas comecem a ver os seus colaboradores como pessoas que têm problemas pessoais, e esses problemas são trazidos no dia a dia porque a pessoa é única, ela não consegue separar a sua vida pessoal da profissional. Então, se vê aí a responsabilidade do colaborador em relação a observar e verificar todos os itens que nós citamos, o autoconhecimento e observar o ambiente que ela está, e o que ela pode fazer para mudar isso. Eu digo que a comunicação e a transparência é um dos pontos principais, né? O levantar a bandeira para o teu gestor direto, para os teus companheiros, para começar a mudar o ambiente, né? Você sozinho não consegue fazer essa mudança, mas à medida que você vai trocando ideias de uma forma positiva, de movimentos positivos e angariando essa força, o jogo começa a mudar. E um dos pontos que pode ajudar bastante, caso a empresa não tenha, porque o desenvolvimento e o reconhecimento a gente viu que é um dos fatores que dá o desencajamento. Consequentemente, se eu sou reconhecido e sou reconhecido no meu desenvolvimento profissional, eu consigo ter mais engajamento na empresa. Então, se a empresa, e aí vai a responsabilidade do colaborador, que eu chamo a atenção também, se a empresa não tem uma rotina, uma cultura de feedback transparente, formal, chame ela para fazer isso, proponha essa alternativa para que os funcionários saibam se expressar, tenham a oportunidade de criar, junto com seus líderes, um plano de ação, um feedback, como eu estou, e um plano de ação de melhoria, né, para o próximo feedback que deve aí acontecer. Estabeleça prazos para esses feedbacks, ou seja, a empresa ganha e o funcionário ganha. Por ele ser escutado, ele vai se sentir reconhecido, valorizado, mas a coisa tem que ser efetiva, não pode ser cumprindo regra do recursos humanos, né? Tem muita gente que Maravilhoso. Uma das coisas imprescindíveis, né? Felicidade não é emoção, né? Felicidade é um construto de bem-estar psicológico com bem-estar subjetivo, de razão com emoção,
de mente com o afeto, né? Com o afetivo cognitivo e o afeto. É, felicidade precisa ter continuidade, né? É como um compromisso. Então, eu falo que, por exemplo, relações de confiança, como a gente está falando aqui agora, elas são talvez o primeiro ponto, de uma cultura organizacional pautada em bem-estar, felicidade e saúde mental. E para que eu tenha relações de confiança, eu preciso de escuta, eu preciso de elogios, eu preciso ser eu mesma, preciso de uma segurança psicológica, uma cultura de segurança psicológica, onde eu possa, onde eu não tenha medo de falar como eu me sinto, onde eu não tenha medo de dar uma ideia boba e não ir para frente, mas pode ser que de cinco ideias bobas eu dou uma ideia genial, porque eu estou estimulada a dar ideias, né? Então, relações de confiança. Isso é tão simples, né? Isso não só no ambiente corporativo, no ambiente familiar também. Fazer o one a one, né? Um para um. Uhum. E nesse um para um, óbvio, você vai falar de metas, você vai falar de expectativas, mas você pode fazer uma pergunta que é: como você está se sentindo? Como você está, né? Eu fiz uma due diligence de SA 8000, de direitos humanos, responsabilidade social, né? Em uma empresa, entrevistei uma moça. São entrevistas anônimas, eu não pergunto o nome e nem a pessoa pergunta meu nome para manter a relação de confiança, né? Falando de confiança. E aí ela me contou, eu disse como você está, como estão as coisas por aqui, como que você vê o seu trabalho, o que tá bom, o que poderia melhorar, né? E ela me disse, eu passei por uma fase difícil, eu tive um câncer severo, e bem na época que meus pais adoeceram juntos. Eu acho que foi a época da Covid. E foi muito desafiador, mas eu venci. E eu senti muita falta. Foi muito desafiador, muito difícil mesmo para mim, não ter ouvido as pessoas aqui na empresa me perguntar como eu estava. Uau. Para ela foi muito mais dolorido passar por esse lugar de invisibilidade do que a própria doença. E ela ia dar conta da doença por ela ia dar conta, de cuidar dos pais, mas ela precisava receber ali da empresa talvez um como você tá? Simples Preciso pergunta, né? tirar. Como você está? Exato, porque às vezes numa escuta, quando a pessoa fala contigo, ela se reorganiza, ela encontra ali as forças dela, ela encontra ali saídas, ela sai daquele lugar de impossibilidade para um lugar de solução, só de falar, né? Totalmente de acordo. E aí, dica final. Qual é o insight final que você, ou dica que você, depois de todo esse nosso brainstorm sobre o tema e levantando fatores que levam à felicidade, levam a ser avaliado, o que pode ser feito, que dica específica assim de ouro que você deixa aí para quem está escutando agora na live ou posteriormente? Eu estou pensando aqui, me veio aqui a cena do gráfico, do infográfico da curva do aprendizado, onde a gente tem, numa escala baixa, eu não sei que não sei, depois eu passo para aquele lugar que eu sei que sei, né? Não, eu sei que não sei, então, não sei que não sei, eu sei que não sei, depois um lugar para eu sei que sei, e o último estágio é
eu sei e nem sei. É É quando, automático, né? é quando a pessoa já entra. Hoje eu posso afirmar, todos nós, mesmo os mais envolvidos em neurociências, em estudos de ciência, felicidade, em todos os lugares do mundo, eu vou afirmar isso. A gente está trazendo conhecimentos, sei lá, desde Tales de Mileto, né? É muito longe antes até dos filósofos clássicos. E ainda hoje tem coisas que a gente não sabe que não sabe. Não, só. Então, a, a minha forma aqui de finalizar com você é: separa um tempo, né? Todos nós, separa um tempo para procurar essa ciência da felicidade, porque isso vai gerar bem-estar não só para você, mas para todo mundo que te cerca, e vai fazer, né, o mundo melhor, porque se todo mundo fazer um pouquinho por dia, a gente vai indo para um lugar melhor. Esse tema dá muito pano para manga, né? Essa é a verdade. Mas a gente tem que encerrar. Eu deixo aí o convite para você, para a gente continuar em outro episódio para falar muito e temos aí Estou muito pronta. bate-papo, muito bate-papo para isso. Eu, como você é uma convidada especial, no final eu vou pedir para você para deixar aí uma dica de livro, de série, de filme, o que você quiser trazer. Eu só vou pedir, então, que você venha para a parte final, para entrar a vinheta e chamar a dica do dia. Lembrei aqui do livro do Sean Ashore, que é o Grande Potencial. É um livro muito delícia de ler, que vai estimular é, a alta performance, né? Se a gente pega a felicidade do latim, tem duas formas de significado nessa etimologia da palavra. Uma é ser contente e a outra é ser fecundo. Então, felicidade está completamente associada, completamente com alta performance, com você fazer entregas boas para o mundo. Totalmente anotado, e eu vou deixar na descrição aqui apontado o teu livro. E eu me lembrei de um filme, de um livro que eu comecei a ler e ainda não terminei. Chama Happiness by Design Change. O Adorno. Uau! É super lindo, é totalmente como você desenhar a sua felicidade, do Paul Dolan. Ele é um PhD e ele traz no livro exemplos de como ele superou, por exemplo, uma gagueira que ele tinha Uau! para começar a se, porque ele é muito acadêmico e ele tinha que fazer apresentações. Então, e aí é muito gostoso o livro porque interage com o autor, porque ele aplicou isso para a vida dele, e ele traz bastante ferramenta que a pessoa pode se identificar e pode fazer para ela. Então, também vou deixar esse livro anotado na descrição. Happiness by Design, como você pode mudar aí a sua situação. E deve ter em português, mas fica anotado também que você pode desenhar a sua felicidade. Muitíssimo obrigada por essa conversa leve, magnífica e falar de felicidade. Eu espero que, na verdade, as pessoas começam a perceber que se evitar ou buscar soluções para quem tem essa síndrome no domingo à noite, porque segunda-feira está se aproximando. Então, fazer essa angústia ficar de lado, mas como você precisa prestar atenção aí e acompanhar essas dicas que nós deixamos aí tão preciosas nesse episódio. Muitíssimo obrigada pela sua colaboração, pelo seu conteúdo, que é um pote de conhecimento. E até o próximo episódio, que com certeza será convidada.
Obrigada, Dê. Prazer. Já contando os dias para o próximo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem participado. Para quem esteve aí na live, que teve a oportunidade de deixar o seu comentário, quem não teve, que aproveite aí a gravação, vai estar disponível no YouTube e também vou subir como um episódio que vai estar nas plataformas de áudio. Muito obrigado pela sua participação. E não deixe de anotar aí, seguir o canal e ativar o sininho. Mais uma vez, uma ótima semana e não deixe de agradecer a sua vida. Um forte abraço a todos.